Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito utilizada na área de testes de software. Essa ferramenta é o PyTest. O PyTest ele é um framework utilizado para você escrever testes de uma maneira mais simples. Você vai fazer testes para testar alguma aplicação. Geralmente essa aplicação são testes em caixa branca, onde você pode ver o conteúdo do código. E eu vou fazer esse tutorial e usar também o plugin Coverage, que é para usar o PyTest para verificar a cobertura de todo o código por branches. Então, inicialmente, a instalação ela pode ser feita pelo Linux ou pelo Windows, vai depender ou pelo Mac, vai depender do sistema operacional que você tenha. Eu aqui tenho Linux, então vou apresentar em Linux, mas vou deixar o link na descrição do vídeo, o tutorial de como você baixar e instalar para os outros sistemas. Então vamos lá. Inicialmente você precisa ter instalado o Python, porque o PyTest utiliza a linguagem Python, e por isso eu estou aqui usando o PyCharm, já tenho o Python instalado no meu programa. E aqui é só você abrir um projeto, você faz um novo projeto, você vem em File, New Project. Eu já abri um projeto novo para facilitar. E para você instalar o PyTest é só dar um pip install aqui no terminal do próprio PyCharm ou no terminal utilizado do próprio computador. Então eu já dei aqui, ó, para instalar. Já tinha instalado, então por isso que já foi rápido. E para utilizar o Coverage é só dar o mesmo um pip install coverage. Pip install PyTest Coverage. Pronto, agora depois de instalado o PyTest Coverage, agora a gente precisa de um código para validar isso. Eu criei no Visual Studio um código que eu vou jogar aqui para a gente dar uma analisada. Eu criei uma classe chamada Calculator, e nela eu tenho três funções, que um é um somador, que é uma função de somar dois números, um multiplicador, multiplicar dois números, e por último um divisor, dividir dois números. Sendo que a divisão ela tem uma regra que ela não pode ter nenhuma divisão por zero, então por isso eu coloquei um if e um else já para garantir isso. Agora a gente vai fazer os testes. O primeiro teste, eu vou testar o meu somador. Então primeiro eu tenho que criar uma classe teste e uma função para validar a minha função do meu código. Então eu fiz aqui o teste somador, chamei de somador correto, e eu coloquei, chamando a função somador, colocando o número 3 e o 2, e eu espero que venha um 5. E aqui vamos rodar para verificar, e o teste passou, porque eu coloquei o 3 e o 2, então dá 5. Agora vamos fazer um teste somador incorreto para validar o teste incorreto. Como seria? Um teste somador incorreto, eu vou colocar o 3 e o 2, a soma 3 e 2 dá 6. A gente sabe que dá errado, mas vamos validar aqui. Então, falhou. Então, esse acerto, ele vai mostrar se o que você espera vai ser igual ao que você está recebendo. Outra coisa, para a função ser considerada como teste pelo PyTest, ele tem que vir com o prefixo teste, senão ele é considerado apenas como uma função comum. Se eu tirar isso aqui, ó, deixa de aparecer aqui como teste e ele vira apenas uma função qualquer, somador incorreto. Agora vamos verificar o PyTest Coverage. Eu tenho três funções e eu tenho apenas um teste, então a cobertura dele não vai estar em 100%. Então vamos validar aqui. A gente vai vir no terminal, vamos
usar isso aqui. No terminal a gente coloca o seguinte. Coloca o PyTest e chama o coverage chamando o arquivo .py, que é o main, que é onde está a função e o teste. Aqui deu 53% de cobertura, então ainda está faltando cobrir algumas linhas. Agora a gente tem que saber quais linhas são essas. Para a gente saber isso, a gente vai colocar uma flag para dizer aonde está faltando cobrir. Então eu vou colocar aqui, ó, essa flag aqui, ó, coverage report term missing, vai dizer em qual linha está faltando cobrir. Está dizendo que está faltando da linha 9 a 10 e da 14 a 20. Então vamos dar uma olhada. Lembrando que a gente só fez do somador. Então, ó, de 9 a 10 é o multiplicador. A gente não fez nenhum teste. E da 14 a 20 é do divisor, que a gente também não fez teste. Então, a gente vou adicionar aqui os testes para a gente ver a cobertura novamente. Lembrando que eu tenho o divisor, para me cobrir ele todo, ele tem duas condições, um if e um else. Então eu tenho que ter uma divisão tanto para o if, validando o if, como outra para o else, que é nesse caso aqui, ó. Eu fiz uma divisão correta, que vai entrar no else, que é o 10 dividido por 2 dá 5. Fiz a multiplicação correta. E a divisão com erro, porque eu tenho que validar entrando na primeira condição, que é o if. Agora eu vou colocar todos para rodar e a gente tem que, e eu espero que tenha 100% do código coberto, como esperado. E é isso, pessoal. Essa daqui foi um tutorial rápido de como utilizar a ferramenta no seu dia a dia.